Oi pessoal, Boa noite. vamos lá continuar a nossa missão, no nosso propósito aqui. Hoje a gente vai fazer o vídeo número 36, nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim em família. E a gente vai falar hoje de Deuteronômio, e a gente vai ler de 15 a 20. A Cristiane vai fazer a leitura e eu vou tirar os códigos, como sempre, né? E, como a gente sempre fala no início do vídeo, alguma coisa que vem à cabeça, eu vou falar de uma coisa que eu estava vendo agora há pouco, que é sobre gestão do tempo. Como que a gente faz com o nosso tempo, como que a gente não liga para ele, né? E o maior patrimônio que a gente tem na vida é o tempo, e a gente desperdiça. Às vezes não porque você não aproveita ele, é porque você não aproveita com as coisas certas. Imagina se você estiver indo para um endereço errado, e imagina você ir depressa para o endereço errado, é pior, né? Então, quando você não sabe para onde você vai, às vezes você já pode estar perdendo seu tempo mesmo fazendo algo. Então, é identificar o que você quer realmente, para onde você quer ir, o que você quer fazer, qual que é o seu propósito na sua vida, o que te faz bem, o que faz você ficar, se sentir legal ali em relação ao mundo, com as pessoas, com tudo, como que isso na sua vida, vamos dizer assim, teria significado e seria seu propósito, né? E aí eu aprendi um negócio, que é o seguinte: quando você está no caminho certo, você sabe o que você tem que fazer, e se por acaso começou a aparecer alguns obstáculos, o que você tem que fazer? Captar aquilo. Então capta todas as informações, organize elas e depois você age, entendeu? Mas antes de captar, organizar e agir, você tem que saber para onde você quer ir realmente. Qual que é o seu propósito na vida? E aí você pega todas as informações ligadas àquilo, organiza elas e age, beleza? Então vamos lá, Deuteronômio 15 a 20, a Cristiane vai ler pra gente aí agora. Falou, pessoal. Ano da remissão. A sociedade se renova. A cada 7 anos você celebrará o ano da remissão das dívidas. Isso quer dizer o seguinte: todo credor que tem emprestado alguma coisa a seu próximo, perdoará o que tiver emprestado. Não explorará seu próximo, nem seu irmão, porque terá sido proclamada a remissão em honra de Javé. Você poderá explorar o estrangeiro, mas deixará quites daquilo que tiver emprestado ao irmão. É verdade que no meio de você não haverá nenhum pobre, porque Javé vai abençoar você na terra que Javé, seu Deus, dará a você, para que a possua como herança. Isso, porém, com a condição de que você obedeça de fato a Javé, seu Deus, cuidando de colocar em prática todos os mandamentos que eu hoje lhe ordeno. Quando Javé, seu Deus, tiver abençoado você, conforme prometeu, você emprestará a muitas nações e nunca pedirá emprestado. Dominará muitas nações, mas nunca será dominado. Quando no seu meio houver um pobre, mesmo que seja um só de seus irmãos, numa só de suas cidades, na terra que Javé, seu Deus, dará a você, não endureça o coração, nem feche a mão para esse irmão pobre. Pelo contrário, abra a mão e empreste o que está faltando para ele, na medida que o necessitar. Preste atenção a si mesmo e não lhe venha à mente esse pensamento mesquinho. Já está chegando o 7º ano, o ano da remissão. E você se torne avarento com seu irmão pobre, não lhe dando nada. Ele clamaria Javé contra você e em você haveria um pecado. Quando você lhe der alguma coisa, não faça de má vontade, porque em resposta a esse gesto, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho e em todas as suas iniciativas. Veja bem, não faltam indigentes na terra. É por isso que eu ordeno a você, abra a mão em favor do seu irmão, do seu pobre e do seu indigente na terra onde você está. É possível recomeçar uma vida livre. Quando um de seus irmãos, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele servirá a você durante 6 anos. No 7º ano, você o deixará ir em liberdade. Contudo, quando você o deixar que vá em liberdade, não o despeça de mãos vazias. Carregue os ombros deles com o produto do rebanho de você, da sua colheita de cereais e de uva. Dê-lhe de acordo com a bênção que Javé, seu Deus, tiver concedido a você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que Javé, seu Deus, resgatou você. É por isso que eu hoje lhe dou essa ordem. Mas, se ele diz, não quero ir embora porque me afeiçoei a você e a sua família, dando o que se sente bem com você, pegue então uma só vela e fure a orelha dele contra a porta,
e então ele ficará sendo seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a sua escrava, que não pareça difícil a você deixá-lo ir em liberdade. Ele serviu a você durante 6 anos pela metade do salário de um diarista. E Javé, seu Deus, abençoará você em tudo que você fizer. Reconhecer que a vida é um dom. Todo primogênito macho que nascer de suas vacas ou ovelhas deverá ser consagrado a Javé, seu Deus. Não trabalhe com o primogênito de suas vacas, nem tosquie o primogênito de suas ovelhas. Você o comerá em cada ano diante de Javé, seu Deus, junto com sua família, no lugar que Javé tiver escolhido. Se o primogênito tiver algum defeito, se for manco ou cego, ou tiver algum outro defeito grave, não o sacrifique a Javé, seu Deus. Você poderá comê-lo em sua própria cidade, o puro junto com o impuro, assim como se come a gazela ou o servo. Não coma, porém, o sangue, derrame-o no chão como água. As festas principais. Respeite o mês de Abibe, celebrando uma Páscoa para Javé, seu Deus, porque foi numa noite do mês de Abibe que Javé, seu Deus, tirou você do Egito. Sacrifique para Javé, seu Deus, uma Páscoa, ovelhas e bois, no lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido para ir fazer habitar o nome dele. Não coma pão fermentado com a Páscoa. Durante 7 dias você comerá com ela pães sem fermento, um pão de miséria, pois você saiu do Egito às pressas. Assim, durante todos os dias da sua vida, você vai se lembrar do dia em que saiu do Egito. Durante 7 dias não deverá haver fermento em todo o seu território, e não deverá sobrar para a manhã seguinte coisa nenhuma da carne que você tiver sacrificado na tarde do primeiro dia. Você não poderá sacrificar a Páscoa em qualquer cidade que Javé, seu Deus, vai dar a você, mas somente no lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido para ir fazer habitar o nome dele. Sacrifique a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, honra em que você saiu do Egito. Hora em que você saiu do Egito. Você a cozinhará e comerá no lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido. Na manhã seguinte, você voltará para suas tendas. Durante 6 dias, você comerá pães sem fermento, e no 7º dia fará uma reunião solene em honra de Javé, seu Deus. Não faça nenhum trabalho. Conte 7 semanas. A partir do momento em que você começar a ceifar as espigas, conte 7 semanas. Celebre então a festa das semanas em honra de Javé, seu Deus. A oferta espontânea que você fizer deverá ser proporcional ao modo como Javé, seu Deus, tiver abençoado você. E você fará uma festa diante de Javé, seu Deus, junto com seu filho e sua filha, seu escravo e sua escrava, com o levita que vive em sua cidade e o imigrante, o órfão e a viúva que vive em seu meio, no lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido para ir fazer habitar o nome dele. Lembre-se que você foi escravo no Egito e cuide de colocar em prática esses estatutos. Celebre a festa das tendas durante 7 dias, depois de ter recolhido o produto da sua colheita de cereais e de uva. Faça uma festa alegre com seu filho e sua filha, seu escravo e sua escrava, o levita e o imigrante, o órfão e a viúva que vivem em suas cidades. Durante 7 dias, você festejará em honra de Javé, seu Deus, no lugar que Javé tiver escolhido. Pois Javé, seu Deus, vai abençoá-lo em todas as suas colheitas e em todo o trabalho de sua mão, para que você fique cheio de alegria. Por isso, 3 vezes por ano, todo homem deverá comparecer diante de Javé, seu Deus, no lugar que ele tiver escolhido, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas. Que ninguém se apresente de mãos vazias diante de Javé. Cada um traga seu dom, conforme a bênção que Javé, seu Deus, lhe tiver proporcionado. O exército da autoridade. Juízes. Julgar com justiça. Nomeie juízes e oficiais de justiça para cada uma das suas cidades, que Javé, seu Deus, vai dar para cada uma de suas tribos, para que julguem o povo com sentenças justas. Não perverta o dinheiro, não faça diferença entre as pessoas, nem aceite suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e falseia a causa dos justos. Busque somente a justiça, para que você viva e tome posse da terra que Javé, seu Deus, vai dar a você. Desvie-os do culto. Não plante um poste sagrado ou árvore junto a um altar que você tenha feito para Javé, seu Deus, nem levante uma estela
porque Javé seu Deus a odeia. Nunca sacrifique para Javé seu Deus um boi ou uma ovelha com defeito grave. Seria abominação para Javé seu Deus. Se em alguma das cidades que Javé seu Deus vai dar a você foi encontrado um homem ou mulher que faça o que Javé seu Deus reprova, violando sua aliança para servir os outros deuses e adorá-los, o sol, a lua ou todo o exército do céu, fazendo o que eu proibi, se isso lhe for denunciado ou você ficar sabendo, faça primeiro cuidadosamente investigação. Se for verdade e se for constatado que tal abominação foi cometida em Israel, você levará às portas da cidade um homem ou mulher que tenha cometido essa má ação e o apedrejará até que morra. Você poderá condenar alguém à morte somente com a deposição de 2 ou 3 testemunhas. Ninguém será morto pela deposição de uma só testemunha. E as primeiras pessoas a apedrejá-lo serão as testemunhas, e depois delas todo o povo. Desse modo você eliminará o mal do meio de você. O Tribunal Superior. Quando você tiver que julgar uma causa que pareça muito difícil, causas duvidosas de homicídio, contenda, lesões mortais ou causas controvertidas em sua cidade, suba ao lugar que Javé seu Deus tiver escolhido. Vá até os sacerdotes levitas e o juiz que tiver em função nesses dias. Eles investigarão e anunciarão a sentença a você. Faça tudo de acordo com a sentença que eles anunciarem a você nesse lugar que Javé tiver escolhido. Cuide de agir conforme as instruções deles. Cumpra a decisão que eles derem e coloque em prática a sentença, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quem agir com presunção, sem obedecer ao sacerdote, que está aí para servir Javé seu Deus, e nem ao juiz, tal homem deverá ser morto. Desse modo, você eliminará o mal do meio de Israel. Ao ouvir isso, todo o povo temerá e nunca mais agirá com presunção. Os limites da autoridade política. Quando tiver entrado na terra de Javé, seu Deus vai dar a você, e tiver tomado posse dela, e nela viver, e você disser, quero nomear um rei para mim, assim como todas as nações que me rodeiam, então você deverá nomear para si um rei que tenha sido escolhido por Javé, seu Deus. Um de seus irmãos é que você nomeará como seu rei. Não poderá nomear um estrangeiro que não seja seu irmão. O rei não deverá multiplicar cavalos para si, nem fazer com que o povo volte ao Egito para aumentar sua cavalaria, pois Javé disse a vocês, nunca mais voltem por esse caminho. Ele também não deverá multiplicar o número de suas mulheres, para que sua mente não se desvie, e também não acumulará para si prata e ouro. Quando subir ao trono, ele mandará escrever um livro, para seu próprio uso, uma cópia dessa lei, ditada pelos sacerdotes levitas. Ela ficará sempre com ele, que a levará todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer a Javé seu Deus, observando todas as palavras dessa lei e colocando estes estatutos em prática. Desse modo, ele não se levantará orgulhosamente sobre seus irmãos, e nem desviará desses mandamentos, nem para a direita nem para a esquerda. Assim, ele prolongará os dias do seu reinado, junto com seus filhos, no meio de Israel. Javé, a herança dos levitas. Os sacerdotes levitas, a tribo inteira de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Eles viverão da herança de Javé, comendo das oblações oferecidas a ele. Essa tribo não terá parte na herança de seus irmãos. Javé é a herança dela, conforme ele próprio lhe falou. São esses os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre aqueles que oferecem o sacrifício. Do boi ou da ovelha serão dados aos sacerdotes o quarto dinheiro, as mandíbulas e o estômago, e você dê a eles os primeiros frutos do seu trigo, do seu vinho novo e do seu óleo, como também o primeiro produto da tosquia do seu rebanho. Pois foi ele que Javé, seu Deus, escolheu dentre todas as suas tribos, junto com seus filhos, para estar diante de Javé, seu Deus, realizando o serviço divino e dando todos os dias a bênção em nome de Javé. Quando vier um levita de alguma das suas cidades, onde quer que ele more, em todo Israel, e com todo o desejo do coração vier para o lugar que Javé tiver escolhido,
poderá oficiar em nome de Javé seu Deus, da mesma forma que todos os seus irmãos que aí permanecem a serviço de Javé. Ele poderá comer uma parte igual a que lhes cabe, independente do produto da venda do patrimônio dele. Profeta, homem do discernimento. Quando você entrar na terra de Javé, seu Deus, vai lhe dar, não imite as práticas abomináveis das nações que aí vivem. Não haja em meio algum que queime o próprio filho ou filha, nem que faça presságio, pratique astrologia, adivinhação ou magia, nem que pratique encantamentos, consulte espíritos ou adivinhos, ou também que invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável para Javé, e é por causa dessas práticas abomináveis que Javé, seu Deus, vai desalojar essas nações. Você pertencerá inteiramente a Javé, seu Deus. As nações que você vai conquistar ouvem astrólogos e adivinhos. Javé, seu Deus, porém, não permite que você faça isso. Javé, seu Deus, fará surgir dentre seus irmãos um profeta como eu em seu meio, e vocês o ouvirão. Foi o que você pediu a Javé, seu Deus, no Horebe, no dia da Assembleia. Não quero continuar ouvindo a voz de Javé, meu Deus, nem quero ver mais este fogo terrível para não morrer. Javé me disse, eles têm razão. Do meio dos irmãos deles, eu farei surgir para eles um profeta como você. Vou colocar minhas palavras em sua boca, e ele dirá para eles tudo o que eu lhe mandar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que esse profeta pronunciar em meu nome, eu mesmo pedirei contas a essa pessoa. Contudo, se o profeta tiver ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que eu não tenha mandado, ou se ele falar em nome dos outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Talvez você se pergunte, como vamos distinguir se uma palavra não é palavra de Javé? Se o profeta fala em nome de Javé, mas a palavra não se cumpre e não se realiza, trata-se de uma palavra que Javé não existe. Tal profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Leis civis, o respeito pela vida, proteção para o inocente. Quando Javé, seu Deus, tiver eliminadas as nações, cuja terra Javé, seu Deus, vai lhe dar, e quando você as conquistar e estiver morando nas cidades e casas delas, deverá separar 3 cidades na terra que Javé, seu Deus, lhe dará. Construa estradas, meça as distâncias e divida em 3 partes o território que Javé, seu Deus, lhe dará como herança. Isso para que qualquer homicida encontre refúgio na cidade. O homicida que aí poderá refugiar-se é aquele que tiver matado seu próprio involuntariamente sem tê-lo odiado antes. Por exemplo, alguém vai ao bosque com seu próximo para cortar lenha, impelindo com força o machado para cortar a árvore, e o ferro escapa do cabo, atinge o companheiro e o mata. Tal pessoa poderá então refugiar-se numa dessas cidades, ficando com a vida salva. Isso para que o vingador do sangue, enfurecido, não persiga o homicida e o alcance, porque o caminho é longo, matando-o sem motivo suficiente, pois antes ele não era inimigo do outro. É por isso que eu lhe ordeno, separe 3 cidades, e quando Javé, seu Deus, fizer com que suas fronteiras se alarguem, como jurou a seus antepassados, e lhe der toda a terra que prometeu dar a seus antepassados, com condição de que você coloque em prática todos esses mandamentos que hoje eu lhe ordeno, amando a Javé, seu Deus, e andando continuamente em seus caminhos, você acrescentará mais 3 cidades, aquelas 3 primeiras, para que não se derrame sangue inocente na terra que Javé, seu Deus, lhe dará como herança, e sobre você não recaia um homicídio. Todavia, se alguém é inimigo do seu próximo e lhe arma uma cilada, atacando-o ou ferindo mortalmente, e depois se refugia numa dessas cidades, os anciãos da cidade mandarão pessoas para tirá-lo de lá e entregá-lo ao vingador do sangue, para que seja morto. Não tenha piedade dele. Desse modo, você eliminará de Israel o derramamento de sangue inocente e será feliz. A terra é para todos. Não desloques as cercas dos vizinhos, colocadas pelos antepassados no patrimônio que você irá receber como herança na terra que Javé, seu Deus, lhe dará com propriedade. O direito à boa fama. Uma só testemunha não é suficiente contra alguém, seja qual for o caso de crime ou pecado.
Em todo pecado que alguém tiver cometido, o processo será aberto pelo depoimento pessoal de 2 ou 3 testemunhas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando de rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Javé, os sacerdotes e juízes que estiverem nesses dias em função. Os juízes deverão fazer cuidadosamente investigação. Se a testemunha for falsa e tiver caluniado seu irmão, então vocês o tratarão do mesmo modo como ela própria maquinava tratar o seu próximo. Desse modo, você eliminará o mal do seu meio. Os outros ouvirão, ficarão com medo e nunca mais cometerão mal semelhante em seu meio. Não tenha piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O direito de lutar pela liberdade e pela vida. Quando você sair para a guerra contra os inimigos, ao ver cavalos, carros e tropas mais numerosas do que as suas, não tenha medo, pois com você está Javé, seu Deus, que o fez subir ao Egito. Quando vocês estiverem para começar o combate, o sacerdote se aproximará para falar à tropa e dirá: Escute, Israel, vocês hoje estão prontos para guerrear contra seus inimigos. Não se acovardem, nem fiquem com medo. Não tremam, nem se apavorem diante deles, porque Javé, seu Deus, marcha com vocês, lutando em seu favor contra os inimigos, para dar vitória a vocês. Os chefes também falarão ao povo, dizendo: Quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou, pode retirar-se e voltar para casa, a fim de que não morra na batalha e outro consagre a casa. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos, pode retirar-se e voltar para casa, a fim de que não morra na batalha e outra colha os primeiros frutos. Quem é noivo de uma mulher e ainda não se casou com ela, pode retirar-se e voltar para casa, a fim de que não morra na batalha e outro se case com ela. E os chefes continuarão a falar para a tropa: Quem está com medo e se sente covarde, pode retirar-se e voltar para casa, a fim de que a covardia não contagie seus irmãos. Quando acabarem de falar à tropa, os chefes nomearão os comandantes para liderar as tropas. Eliminar a possibilidade de contágio. Quando você estiver para atacar uma cidade, primeiro lhe propõe a paz. Se ela aceitar a paz e abrir as portas para você, todos os habitantes lhe servirão em trabalhos forçados. Todavia, se ela não aceitar sua proposta de paz, mas declarar guerra, você a cercará. Javé, seu Deus, a entregará em seu poder, e você passará a fio de espada todos os homens. Quantas mulheres, crianças, animais e tudo que houver na cidade, você os tomará como despojo, e começará o despojo dos inimigos, que Javé, seu Deus, entregou a você. Faça assim com todas as cidades que estiverem distantes e não pertencem a essas nações. Todavia, quantas cidades dessas nações que Javé, seu Deus, vai dar a vocês como herança, não deixe sobreviver nenhum ser vivo. Sacrifique como anátema os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, conforme Javé, seu Deus, lhe ordenou, para que não ensinem vocês a praticar nenhuma das práticas abomináveis que eles cometem com seus deuses. Vocês estariam pecando contra Javé, seu Deus. Respeitar a vida da natureza. Quando você tiver que cercar uma cidade durante muito tempo, antes de atacá-la e tomá-la, não corte as árvores a machado, alimente-se delas sem cortá-las. Por um acaso, a árvore do campo é um homem para que você a trate como inimigo? Contudo, se você sabe que tal árvore não é frutífera, então pode cortá-la e usá-la para fazer instrumentos de assalto contra a cidade que está em guerra contra você, até que a tenha conquistado. Beleza. Vamos ver aqui o que saltou aos olhos aqui, né? Nesse vídeo 36, que a gente está lendo Deuteronômio de 15 a 20, uma das coisas que marcou aqui foi que todo credor deve perdoar as dívidas, né, de seus irmãos depois dos 7 anos. Eles falam aqui de 7 em 7 anos seria o ano do jubileu, né? Assim como
o setênio, né, do 7, do sábado, é o dia de descanso. Então no 7º ano também é um ano que você dá a Deus, né, aquele ano e liberta de muita coisa. Então aquela dívida você dá para Javé, falando, essa aqui daqui você dá para o seu irmão. E ele fala que no caso, isso para os filhos de Israel, né, fala que no caso do estrangeiro não tem problema você sacrificá-lo mais ali, né, mas o seu irmão você perdoa as dívidas de 7 em 7 anos, né, que é o ano da remissão. O segundo aqui foi quando você dispensar um escravo, que até hoje, né, você dispensar um funcionário, né, entre aspas, o escravo era o funcionário de antes, né, das pessoas, eles trabalhavam por comida. Hoje não é muito diferente, só tem um processo no meio que chama dinheiro, mas ele trabalha para comer, né. E quando você dispensar um escravo, você dê a ele alguns bens, alguma coisa que ele pudesse levar, né, algum animal, alguma coisa ali, pois ele te ajudou durante muito tempo, né. E ele falava para libertar os escravos também no 7º ano, no ano da remissão também, né. Isso quando o escravo era um irmão, né, do povo lá se fosse um irmão israelita, você liberava ele no 7º ano, né? E junto com essa libertação você dava alguma coisa, porque eles passaram muito, né? Também foram escravizados no Egito e ele estava ensinando como que faria. Celebre a Páscoa, pois foi na Páscoa que Javé os tirou, né? Que o Javé os libertou do Egito. Eles eram escravos no Egito e foi na Páscoa. A Páscoa é uma comemoração dessa liberdade, né? Nomeie juízes em todas as suas tribos, para que eles julguem, né, com justiça o seu povo. Então ele fala aqui para nomear juízes em todas as tribos, para facilitar esse julgamento, essas sentenças e poder pôr uma ordem, né, dentro das tribos. Ele pede também para nomear reis para vocês. Dentre os seus irmãos escolham os reis, né? E deem a ele cópias do estatuto de Javé, para que siga e repasse a todos. Então pede para nomear e que eles cuidem do livro sagrado, para que eles levem isso aí aos demais, né? E fala como que tem que ser a vida do rei, né? Como que ele tem que fazer. As nações que você vai conquistar, eles ouvem astrólogos e adivinhos, ou seja, não ouvem a Deus. Então, toda vez que Moisés fala, né? Ele fala muito sobre outros deuses, né, que não o Deus de Israel, né? O Deus que está dentro de você. Então eles ficam buscando deuses em várias formas, né, formatos, animais, sol, lua, astrologia. Então eles ficam buscando Deus. Ele fala, o Deus está dentro de você. É esse Deus que vocês têm que ouvir. E ele quer isso, isso e isso, e vai explicando, né? Então ele fala assim, as nações que vocês vão conquistar, eles ouvem astrólogos e adivinhos. Por isso, Javé a destruirá e repassará para você. Ok? Outra coisa, eu acho interessante essa parte aí, porque eu tenho estudado bastante sobre o Deus interior, né, o que está dentro de você, e as pessoas buscam um Deus que está fora, né, sempre terceirizando aquilo ali, e o Deus, a gente é único com ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele está dentro da gente e ele é que faz essa ligação da gente com o infinito aí, né? Sobre as leis civis, ele fala também aqui das leis civis e o respeito pela vida, o respeito pela terra, né? E ele fala também que a terra é para todos e o direito da boa fama que todos também têm. E para todo julgamento, é interessante que até hoje também acontece isso, para todo julgamento você terá que ter 2 ou 3 testemunhas, ninguém pode ser condenado sem ter testemunho. Uma pessoa só falando não vai julgar a outra, né? Não vai ter o poder de julgar, tem que ter mais pessoas, e tem as pessoas certas para julgarem também, né? Que na época eram os sacerdotes e os juízes, né? Que eles pediram para ser feito também. E ele falou uma coisa aqui também que é forte, e todo julgamento será olho por olho, dente por dente. Ele fala, não tenha piedade, vai ser vida por vida. Ou seja, ser severo na punição, para quê? Para que outros olhem e não façam os mesmos erros, para que sirva de exemplo aquilo ali. A punição era mais do que um castigo, ela é um exemplo para os outros, ela é um castigo para aquele que fez, e um exemplo para os outros que estão vendo, né? E ele fala também o respeito à vida da natureza, né? Para cuidar da natureza, cuide das árvores, né? Não corte uma árvore à toa e tal. Também é interessante essa última fala aqui de Deuteronômio,
ok? Então com isso a gente fizemos o vídeo 36, o vídeo número 36, que era Deuteronômio de 15 a 20, e a gente finaliza aqui mais um vídeo. Continuamos o nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim em família. Uma boa noite para todo mundo, fiquem com Deus. Boa noite, amém. Até mais.